primeira coisa que meu genro fez depois de enterrar minha filha foi me colocar na rua. Não com gritos, não com uma briga que os vizinhos pudessem ouvir. Foi pior. Foi com um silêncio polido, uma calma cruel que me gelou mais do que o chão frio da capela 2 semanas antes. Daniel Bastos sempre foi um mestre do espetáculo. Durante toda a doença da Sofia, ele foi um marido dedicado. O cabelo sempre no lugar, a expressão de sofrimento perfeitamente ensaiada para as visitas no hospital. Eu via através daquela máscara. Via a impaciência nos olhos dele quando achava que ninguém estava olhando, o jeito que checava o relógio enquanto minha filha dormia, sedada e frágil. Eu via, mas o que eu poderia fazer? Sofia o amava, ou pelo menos amava a versão dele que ela tinha construído na cabeça. Depois do funeral, a casa ficou silenciosa. Uma casa que eu ajudei a construir, não com tijolos, mas com o dinheiro da venda do meu próprio apartamento para pagar os tratamentos particulares que o plano de saúde não cobria. Eu cozinhei, limpei, cuidei dos meus netos, Elisa de 16 e João de 15, enquanto o pai deles precisava de espaço para o seu luto. O luto dele parecia envolver muitas horas no escritório e telefonemas misteriosos no jardim. 2 semanas depois, ele me chamou na sala de estar, a mesma sala onde Sofia deu seus últimos suspiros. Ele estava de pé perto da janela, a luz cinzenta de São Paulo emoldurando sua silhueta. Ele me disse, com a voz mais suave e controlada que você pode imaginar, que a minha presença na casa era uma lembrança dolorosa demais. Que para o bem dele e das crianças, eu precisava ir. Ele já tinha até mesmo encaixotado algumas das minhas coisas. Eram 3 caixas de papelão, esperando perto da porta como uma ofensa silenciosa. Eu olhei para ele, tentando encontrar um pingo de humanidade naquele rosto, e não encontrei nada. Apenas o alívio de um homem se livrando de um problema. Tentei argumentar, falei dos meus netos. Elisa e João eram meu mundo, o último pedaço vivo da minha Sofia. Ele balançou a cabeça, disse que eles também precisavam seguir em frente e que ele cuidaria de tudo. A frase final foi a que quebrou algo dentro de mim. É melhor assim, Marta, para todos. Ele me deu 1 semana. 1 semana para encontrar um lugar com a mixaria que me restava da aposentadoria do INSS. E a facada final, ele me proibiu de ver as crianças, bloqueou meu número no celular delas, avisou na portaria do condomínio que eu não era mais bem-vinda. Ele me arrancou não só um teto, mas a minha própria família. Ele me transformou em um fantasma. Você já se sentiu invisível, como se você pudesse gritar a plenos pulmões no meio da rua e ninguém se viraria para olhar? Foi assim que eu me senti. Os 5 meses seguintes foram um borrão de desespero. Encontrei um conjugado minúsculo em cima de uma lanchonete barulhenta na Lapa. O cheiro constante de fritura e gás de cozinha impregnava minhas roupas, meu cabelo, minha alma. O som das motos dos entregadores era a trilha sonora da minha solidão. Eu passava os dias olhando para as fotos da Sofia, da Elisa e do João no meu celular, as últimas que tirei antes de ser banida. Eu me perguntava o que Daniel tinha dito a eles. Que mentiras ele inventou para explicar o sumiço da avó que os criou? Que eu os abandonei? Que eu não os amava mais? A dor dessa pergunta era uma coisa física, uma pressão no peito que me deixava sem ar. Eu perdi peso. Meu cabelo, antes grisalho e bem cuidado, ficou ralo e sem vida. Eu era uma mulher de 67 anos que tinha perdido tudo: a filha, a casa, a segurança financeira e, o pior de tudo, os netos. O luto pela Sofia era uma ferida aberta, mas a dor de ser separada da Elisa e do João era como sal jogado nessa ferida todos os dias. Eu estava no fundo do poço, um lugar frio e escuro onde a esperança não conseguia chegar. Me diga, o que se faz quando a vida decide que você não serve mais?
quando as pessoas que você mais ama são ensinadas a te esquecer. Eu estava sobrevivendo, não vivendo, contando moedas para comprar pão, escolhendo entre pagar a conta de luz ou comprar um remédio para pressão. A humilhação era minha companheira constante. E no meio daquele silêncio ensurdecedor do meu apartamento, eu planejava. Não uma vingança grandiosa, eu não tinha recursos para isso, mas eu escrevia cartas. Cartas para Elise e para o João que eu nunca enviaria, contando a verdade. Eu guardava cada recibo, cada extrato bancário da época em que vendi meu apartamento, cada prova do meu sacrifício. Eu não sabia para quê, mas meu instinto me dizia para guardar. E então, ontem, algo mudou. Uma carta oficial chegou. Papel timbrado, um nome de um escritório de advocacia que eu não reconhecia. Fiquei com medo de abrir. Seria Daniel me processando por algo, tentando tirar o pouco que eu ainda tinha? Minhas mãos tremiam tanto que quase rasguei o envelope. A carta era curta e formal. Uma convocação para a leitura do testamento da minha filha, Sofia Oliveira Bastos. A leitura havia sido adiada várias vezes, segundo o advogado, por complicações. Daniel estaria lá. Meu primeiro instinto foi não ir. Para quê? Para sofrer mais uma humilhação pública? Para vê-lo herdar a casa que eu paguei e rir da minha cara? Mas algo dentro de mim, uma brasa minúscula que sobreviveu ao dilúvio, se acendeu. Sofia. Minha filha era brilhante, intuitiva. Ela via as pessoas. Será que no final ela viu o marido que tinha? Eu decidi ir. Passei o resto do dia lavando e passando minha melhor roupa, um vestido preto simples que usei no funeral. Eu não tinha dinheiro para ir ao cabeleireiro, então prendi meu cabelo num coque apertado. Eu não comeria mais o pão que o diabo amassou. Se aquela era para ser minha última derrota, eu a enfrentaria de pé. Eu não sabia, claro, que não estava indo para uma execução. Estava indo para o meu renascimento. E para o começo do fim de Daniel Bastos. Se você já esteve no fundo do poço, sabe que qualquer luz, por menor que seja, parece um milagre. Aquela carta era a minha luz. O escritório do Dr. Almeida ficava no 20º andar de um prédio espelhado na Faria Lima, um daqueles lugares onde o ar-condicionado é tão forte que você esquece do calor sufocante de São Paulo lá fora. Senti-me pequena e inadequada no meu vestido preto desbotado, sentada numa poltrona de couro que provavelmente custava mais do que 6 meses do meu aluguel. Daniel já estava lá, claro, parecendo o dono do lugar num terno caro, com o ar de impaciência entediada. Ele me deu um aceno de cabeça frio, um gesto que dizia, vamos acabar logo com isso. Ele não imaginava que estava acenando para a mulher que em menos de 1 hora se tornaria seu pior pesadelo. Dr. Almeida entrou, um homem de meia-idade com óculos de aros finos e uma expressão neutra que não revelava nada. Ele nos cumprimentou formalmente, sentou-se atrás de sua mesa de mogno maciço e abriu uma pasta. O silêncio na sala era pesado, quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado. Eu podia sentir o olhar de desprezo de Daniel sobre mim, e mantive minha coluna reta, minhas mãos cruzadas no colo, a imagem da dignidade que eu não sentia. A leitura do testamento da Sofia começou de forma simples, itens pessoais, joias de pouco valor sentimental, tudo dividido entre Elisa e João. Daniel suspirava, tamborilando os dedos na mesa, ansioso para chegar à parte que lhe interessava, o apartamento, o carro, o dinheiro. Ele se ajeitou na cadeira quando o advogado mencionou o seguro de vida, um valor considerável, R$ 500 mil. Um sorriso presunçoso começou a se formar nos lábios de Daniel. Ele provavelmente já tinha gastado cada centavo daquele dinheiro na sua cabeça. Foi então que o Dr. Almeida fez uma pausa. Ele ajustou os óculos e olhou diretamente para Daniel. Ele informou com uma clareza cortante que Sofia havia feito uma alteração no beneficiário do seguro de vida 3 meses antes de falecer. O novo beneficiário não era Daniel Bastos.
O dinheiro seria depositado integralmente num fundo de investimento em nome dos filhos, inacessível até que ambos completassem 25 anos. Você já viu um homem levar um soco no estômago? A cor sumiu do rosto de Daniel. O sorriso presunçoso se desfez, substituído por uma máscara de choque e fúria contida. Ele tentou protestar. Sua voz, normalmente tão suave e controlada, saiu um tom mais alto, quase um guincho. Ele falou sobre influência indevida, sobre o estado mental de Sofia no final. Dr. Almeida simplesmente empurrou uma cópia do adendo pela mesa. A assinatura da minha filha estava lá, firme e clara, ao lado de 2 testemunhas, enfermeiras do hospital. A data era inquestionável. Daniel olhou para o papel como se fosse uma serpente. A primeira rachadura em sua armadura de superioridade tinha aparecido. E eu, em silêncio, senti a primeira fagulha de algo que não era dor, era justiça. Eu pensei que tinha acabado. Pensei que aquela pequena vitória póstuma da minha filha era tudo o que eu teria. Mas o advogado limpou a garganta. Configuração. Ele disse que havia outro assunto a ser tratado, o motivo real das complicações e dos adiamentos. Ele se virou para mim. Senhora Marta, preciso informá-la do falecimento de sua tia, Rosa Guedes, ocorrido há 3 semanas em Florianópolis. Fiquei confusa. Tia Rosa era irmã da minha mãe, uma mulher que eu mal conhecia. Ela se mudou para o sul décadas atrás, depois de uma briga de família, e nunca mais tivemos contato. Daniel bufou, impaciente. Ele não entendia o que uma tia-avó distante tinha a ver com a herência da sua esposa. Ele estava prestes a se levantar quando o Dr. Almeida ergueu a mão. Acontece que a senhora Guedes não tinha herdeiros diretos, continuou ele, com os olhos fixos em mim. E ela deixou um testamento muito específico. Ele abriu uma segunda pasta. O ar na sala pareceu ficar mais denso. Meu coração começou a bater mais forte, uma mistura de medo e uma expectativa que eu não ousava nomear. Tia Rosa deixou todo o seu patrimônio para uma única beneficiária. Ele fez uma pausa dramática e, por um segundo, eu vi um brilho de satisfação em seus olhos. Essa beneficiária, senhora Marta, é a senhora. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu não conseguia processar. Daniel me olhou com incredulidade, depois soltou uma risada curta e amarga, como se fosse uma piada de mau gosto. Que patrimônio! Ele zombou. Uma casa de praia caindo aos pedaços. Dr. Almeida ignorou-o completamente. Ele pegou uma folha de papel e a virou na minha direção. Era um balanço de ativos, imóveis, ações, investimentos. Eu olhei para o número no final da página, mas meu cérebro se recusava a entendê-lo. Eram muitos zeros. O patrimônio líquido, disse o advogado com a voz firme, foi avaliado em pouco mais de 12 milhões de reais. 12 milhões de reais! O mundo pareceu girar. A sala de mogno, o terno caro de Daniel, o zumbido do ar-condicionado, tudo se dissolveu num zumbido branco nos meus ouvidos. Se você já recebeu uma notícia que estilhaça sua realidade em 1 milhão de pedaços, sabe do que estou falando. Daniel ficou de pé de um salto. Desta vez, ele não tentou esconder a fúria. Ele me acusou de manipular uma velha senil, de ter planejado tudo. Sua voz era um veneno, mas as palavras não me atingiam. Eu ainda estava olhando para aquele número. 12 milhões. Era mais dinheiro do que eu conseguiria gastar em 10 vidas. Era segurança, era poder, era a resposta para uma prece que eu nem sabia que tinha feito. E então veio o golpe final. Dr. Almeida pegou um envelope amarelado da pasta. Sua tia deixou uma carta para a senhora, disse ele, entregando-me. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abri-la. Mas o advogado, percebendo meu estado, ofereceu-se a ler em voz alta. A voz dele preencheu a sala, lendo as palavras da mulher que eu mal conhecia.
A carta era curta, mas cada palavra era um prego no caixão da arrogância de Daniel. Tia Rosa explicava que, embora distante, ela sempre se manteve informada sobre a família através de um primo. Ela sabia da doença da Sofia, sabia que eu tinha vendido minha casa. E ela sabia como Daniel me tratou depois do funeral. Ela escreveu que sempre admirou minha força e meu sacrifício e que não podia suportar a injustiça do que ele tinha feito. A última frase da carta foi a que selou o destino de Daniel. Dr. Almeida a leu com uma clareza impecável, olhando por cima dos óculos diretamente para o meu genro. Este dinheiro não é um presente, Marta, é uma ferramenta. Use-o para proteger meus sobrinhos netos e para acertar as contas. O mundo já é cruel demais para deixarmos homens pequenos como ele vencerem. Acertar as contas. A frase ecoou no silêncio mortal da sala. Daniel desabou na cadeira, o rosto pálido, a respiração ofegante. Ele olhou para mim e pela primeira vez eu não vi desprezo ou pena em seus olhos. Eu vi medo, puro, abjeto medo. Ele finalmente entendeu. A velha senhora insignificante que ele descartou como lixo agora tinha o poder de destruí-lo completamente. Eu me levantei, dobrei a carta com cuidado e a coloquei na minha bolsa surrada. Não disse uma palavra. Apenas caminhei em direção à porta, sentindo o olhar dele queimando nas minhas costas. Ao passar por ele, parei por um instante. Inclinei-me ligeiramente e sussurrei, baixo o suficiente para que só ele ouvisse. O jogo mudou, Daniel. Saí daquele prédio e pisei de volta no calor da calçada da Faria Lima. O mundo parecia diferente. As cores eram mais vivas, os sons mais nítidos. Eu não era mais a vítima, eu era a herdeira. E, segurando a carta da minha tia na bolsa, eu tinha um novo propósito. A vingança é um prato que se come frio, dizem, mas eu ia servi-la congelada. A primeira noite como milionária, eu passei no mesmo conjugado fétido de sempre. O cheiro de gordura requentada da lanchonete de baixo parecia mais fraca, ou talvez fosse eu que já não me importava. Sentei na beirada da minha cama, que rangia a cada movimento, e espalhei os documentos que o Dr. Almeida me entregou. Os números brilhavam sobre a luz amarelada da única lâmpada do cômodo. 12 milhões de reais. Eu repetia o número em voz alta só para ter certeza de que era real. Não era um sonho febril de uma velha senhora solitária. Era concreto. Era poder. O telefone vibrou na mesa de cabeceira, estridente no silêncio do meu quarto. O nome de Daniel piscou na tela. Por um momento, meu estômago gelou, uma reação automática, o resquício dos meses de impotência. Mas então, um sorriso lento e frio se espalhou pelo meu rosto. Eu o deixei tocar. Deixei que a vibração dele se misturasse com a batida acelerada do meu coração. Deixei-o sentir o primeiro gosto do que era esperar pela minha vontade. Quando finalmente atendi, não disse nada, apenas esperei. Do outro lado da linha, ouvi uma respiração pesada e então a voz dele encharcada de uma falsa sinceridade que me deu náuseas. Ele começou com um pedido de desculpas, um monólogo ensaiado sobre como o luto o tinha deixado confuso, como ele tinha cometido um erro terrível. As palavras dele eram oleosas, escorregadias, procurando uma fresta na minha armadura para se infiltrar. Ele falou e eu permaneci em silêncio, ouvindo não o que ele dizia, mas o que ele não dizia. Não havia remorso em sua voz, apenas pânico. O pânico de um homem que vê seu castelo de cartas desmoronando. Ele me chamou de sogra querida, uma expressão que ele não usava desde que Sofia estava viva e saudável. A hipocrisia era tão espessa que eu quase podia tocá-la. O que você faria no meu lugar? Teria desligado na cara dele ou o deixaria se afogar nas próprias mentiras?
Quando ele finalmente fez uma pausa, esperando minha resposta, minha absolvição, eu disse apenas 3 palavras, com a voz mais calma e neutra que consegui produzir. Preciso desligar agora. E desliguei. O clique do telefone encerrando a chamada foi um dos sons mais satisfatórios que eu já ouvi na vida. Eu o tinha fisgado. Agora era só uma questão de tempo até puxar a linha. Passei a noite em claro, mas não por ansiedade. Era uma vigília de guerra. Com uma xícara de café ralo na mão, eu lia e relia a carta da tia Rosa. Use-o para acertar as contas. Não era um pedido, era uma ordem, e eu a cumpriria. Eu não queria o dinheiro dele, não queria mandá-lo para a cadeia. Isso seria fácil demais. Eu queria algo muito mais profundo. Eu queria que ele perdesse o controle. Queria que ele fosse forçado a encarar o homem pequeno e desprezível que ele realmente era. Na manhã seguinte, meu celular tocou novamente. Desta vez, o coração deu um salto de verdade. Era um número que eu não via há quase 6 meses. Elisa, minha neta. Uma onda de amor e dor me atingiu com tanta força que precisei me sentar. Atendi com a voz embargada, mal conseguindo dizer o nome dela. A voz dela, do outro lado, estava hesitante, diferente. Faltava o calor, a espontaneidade que eu tanto amava. Ela me convidou para jantar. As palavras saíram de forma mecânica, como se ela estivesse lendo um roteiro. Pai disse que seria bom para todos nós. Ele sente sua falta. Eu podia quase ouvir a voz de Daniel ao fundo, sussurrando as falas para ela. Meu genro estava usando minha neta, o amor da minha vida, como um escudo humano, como uma isca. A dor daquilo foi aguda, cortante, mas foi rapidamente substituída por uma fúria gelada. Ele tinha cruzado a última linha. Se alguma vez você teve um filho ou um neto usado como peão num jogo sujo, você sabe exatamente o tipo de fogo que isso acende na alma. Não é um fogo que queima e se apaga, é um fogo que forja o aço. Eu mantive a voz doce para Elisa, disse que adoraria vê-la, que sentia uma saudade que não cabia no peito. Disse a ela que ligaria para o pai dela para combinar os detalhes. Assim que desliguei, respirei fundo, contei até 10 e disquei o número de Daniel. Ele atendeu no primeiro toque, ansioso como um osso esperando um osso. Eu não perdi tempo com gentilezas, fui direto ao ponto. Eu disse que aceitava o convite para o jantar, que estava ansiosa para ver as crianças. Ele mal conseguiu conter o alívio na voz. Mas, eu disse, e a palavra pairou no ar entre nós, carregada de peso. Tenho uma condição. Ele ficou em silêncio. Antes do jantar, você e eu vamos almoçar. Amanhã, só nós dois. Temos muito o que conversar. A linha ficou muda por um instante. Eu podia imaginá-lo do outro lado, o cérebro girando, tentando calcular os riscos, tentando entender meu jogo. Ele não tinha escolha. Ele concordou, a voz subitamente tensa. Depois de desligar, eu soube que não poderia ir para aquele almoço apenas com a minha raiva e a minha dor. Isso não era suficiente. Eu precisava de fatos, de provas. Lembrei-me de conversas fragmentadas com Sofia nos últimos meses de sua vida, de sua preocupação com a previdência privada que Daniel administrava, de dinheiro que parecia ter sumido. Na época, eu atribuí isso à confusão causada pelos remédios. Agora, eu via com uma clareza terrível. Minha filha sabia. Ela não podia lutar, mas ela sabia. E ela deixou pistas. Eu precisava de alguém que pudesse seguir essas pistas e me trazer a arma de que eu precisava para a batalha que estava por vir. Peguei o cartão que o Dr. Almeida tinha me dado com o contato de uma consultora financeira que, segundo ele, era extremamente competente e discreta. Liguei para um número. Uma mulher com uma voz profissional e eficiente atendeu. Eu me apresentei como Marta Guedes, a herdeira do espólio de Rosa Guedes. Houve uma mudança sutil no tom dela, um respeito instantâneo que o dinheiro compra. Eu expliquei que precisava de uma análise urgente de algumas transações financeiras ligadas ao meu genro, Daniel Bastos.
especificamente movimentações na conta de previdência da minha falecida filha. Eu não precisava de suspeitas para o almoço de amanhã. Eu precisava de um dossiê. A guerra estava prestes a começar e eu não entraria no campo de batalha desarmada. Escolhi o restaurante com cuidado. Um lugar caro no Itaim Bibi, com toalhas de mesa brancas e garçons que se movem como sombras. Era o tipo de lugar que Daniel adorava, onde ele podia exibir seu status, mesmo que fosse um status construído sobre mentiras e dívidas. Eu queria que ele se sentisse em seu território, confortável, para que a queda fosse ainda mais dura. Cheguei 10 minutos antes, não por ansiedade, mas por estratégia. Sentei-me numa mesa discreta no canto, de onde eu podia ver a entrada, e pedi apenas uma água com gás. Quando ele chegou, seu alívio era quase palpável. Ele me viu sentada ali, uma senhora inofensiva no seu vestido preto, e um sorriso relaxado se espalhou pelo seu rosto. Ele achou que tinha ganhado. Achou que o almoço era apenas uma formalidade, um pequeno preço a pagar para ter acesso aos meus milhões. Ele se sentou, galante, puxando a cadeira para mim, um gesto que era puro teatro. Ele perguntou o que eu gostaria de beber, sugeriu um vinho caro, e eu recusei com um simples aceno de cabeça. Enquanto ele estudava o cardápio, fingindo interesse, eu o observava por cima da borda do meu copo. Observei o relógio caro em seu pulso, a camisa de grife perfeitamente passada, a gravata de seda. Tudo uma fachada, financiada com o dinheiro que ele roubou da minha filha. A consultora financeira, a senhora Patrícia, tinha sido terrivelmente eficiente. O e-mail dela chegou tarde da noite, um arquivo PDF protegido por senha. Abri-lo foi como abrir a caixa de Pandora. As provas eram irrefutáveis. Extratos bancários, registros de transferências. Daniel tinha sistematicamente desviado dinheiro da previdência privada da Sofia. Pequenas quantias no início, depois retiradas maiores, mais desesperadas, à medida que a doença dela avançava, e ele achava que ninguém notaria. O total era de pouco mais de R$ 250 mil. Ele estava usando o dinheiro para cobrir dívidas de cartão de crédito, pagar parcelas de um carro de luxo e financiar um estilo de vida que ele não podia bancar. Ele finalmente largou o cardápio, o sorriso de vendedor ainda no rosto. Começou a falar sobre os netos, sobre como Elisa e João sentiam minha falta. Ele pintou um quadro de uma família unida, sofrendo junta, e como a minha volta seria a peça que faltava para a cura de todos. A performance era tão boa, tão convincente, que por um momento eu quase acreditei. Você já viu um mentiroso tão bom que ele quase te convence da sua própria versão da realidade? É uma habilidade assustadora. Eu o deixei falar. Deixei que ele construísse seu palco de mentiras tijolo por tijolo. Deixei que ele se sentisse seguro, no controle. Pedi o prato mais simples do menu, um risoto, e enquanto esperávamos, ele continuou seu monólogo. Falou de planos para o futuro, de como poderíamos investir juntos, de como meu dinheiro poderia ajudar a garantir o futuro das crianças. Ele estava me vendendo uma parceria, uma reconciliação familiar, quando na verdade estava apenas me estendendo a mão, pedindo-me esmola. Quando a comida chegou, eu esperei que ele desse a primeira garfada. Esperei que ele estivesse com a boca cheia de um risoto de açafrão que custava R$ 80 o prato. Então, eu peguei minha bolsa, tirei de dentro um envelope pardo e o deslizei pela mesa. Não era o dossiê completo, apenas uma única folha de papel. O extrato de uma das maiores transferências que ele fez da conta da Sofia para sua própria conta pessoal. Ele olhou para o papel, depois para mim, a confusão em seus olhos. A cor começou a drenar de seu rosto novamente, da mesma forma que no escritório do advogado. O garfo parou a meio caminho da boca. "O que é isso?" ele perguntou, a voz um sussurro rouco. "Isso", eu disse,
com a voz baixa e cortante como um caco de vidro. É o começo da nossa conversa de verdade. O silêncio que se instalou na nossa mesa era uma ilha de gelo no meio do murmúrio quente do restaurante. Ele largou o garfo, que bateu no prato com um barulho agudo. O castelo de cartas dele não estava apenas desmoronando. Eu tinha acabado de atear fogo à base. Ele tentou negar, gaguejou sobre ser um mal-entendido, sobre Sofia ter autorizado. As desculpas eram fracas, patéticas. 250 mil, Daniel, eu disse, e o número ficou suspenso entre nós. Foi esse o preço da confiança da minha filha. Foi isso que você roubou dela enquanto ela morria. Cada palavra era dita com uma calma deliberada. Eu não gritei, eu não precisava. A verdade era mais alta do que qualquer grito. Ele olhou ao redor, apavorado que alguém pudesse ouvir. O medo em seus olhos agora não era apenas financeiro, era o medo da exposição, da humilhação pública, da prisão. Ele tinha subestimado a velha senhora quieta e enlutada. Ele tinha me visto como um obstáculo a ser removido, não como uma ameaça. Que erro de cálculo monumental! O seguro de vida, eu continuei, conectando os pontos para ele como se estivesse falando com uma criança. Você contava com aqueles 500 mil para cobrir o rombo, não é? Para pagar suas dívidas e ainda sobrar um bom dinheiro. Mas a Sofia, a minha Sofia, era mais esperta que você. Ela sentiu o cheiro da sua ganância. Ele não disse nada, apenas me encarou, o rosto uma máscara de pânico. O homem arrogante e controlador tinha desaparecido, substituído por um menino assustado pego com a mão no pote de doces. E eu, que passei 5 meses me sentindo impotente e invisível, agora senti o peso do poder nas minhas mãos. Era uma sensação inebriante e assustadora. Eu me inclinei sobre a mesa, baixando ainda mais a minha voz. O jantar de hoje à noite ainda está de pé. Você vai agir normalmente, vai sorrir, vai fingir que esta conversa nunca aconteceu. Ele me olhou, confuso. Não entendia por que eu não estava chamando a polícia. Mas você precisa entender uma coisa, Daniel, eu disse, e meus olhos encontraram os dele, sem piscar. Esta não é uma negociação. Estas são as minhas condições. A partir de hoje, o jogo é meu. As regras são minhas, e você vai jogar de acordo com elas, ou eu pego este envelope e vou direto para a delegacia mais próxima. Ele engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo em sua garganta. Ele não tinha para onde correr. Eu o tinha encurralado. O almoço que ele pensou que seria sua salvação tinha se tornado sua sentença. Ele apenas acenou com a cabeça, um movimento curto e espasmódico. A rendição dele foi silenciosa, mas total. Eu me levantei, deixando meu prato de risoto intocado. Peguei minha bolsa e o envelope. Vejo você às 8, eu disse, e me virei, deixando-o sozinho na mesa, com a conta para pagar e o gosto amargo da ruína na boca. O primeiro ato da minha vingança estava completo. O próximo seria no jantar, na frente dos meus netos, e seria muito, muito mais doloroso para ele. Voltar àquela casa foi como entrar num mausoléu. Cada objeto, cada fotografia na parede, cada canto da sala de estar era uma lembrança da Sofia e da vida que me foi roubada. O ar estava pesado com mentiras não ditas. Quando Daniel abriu a porta, ele forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Eram os olhos de um animal encurralado, procurando desesperadamente uma rota de fuga. Mas então eu os vi. Elisa e João, parados no corredor atrás do pai. Meu coração deu um tropeço doloroso no peito. Eles estavam mais altos, mais magros. O rosto de Elisa tinha perdido a suavidade da infância, substituída por uma seriedade que não pertencia a uma garota de 16 anos.
João, meu menino doce e tímido, olhava para o chão, os ombros curvados como se carregasse um peso. O reencontro foi estranho, contido. Elisa me deu um abraço rápido, os braços rígidos ao meu redor. João apenas murmurou um oi, vó, sem me olhar nos olhos. A distância entre nós era um abismo físico, criado por 5 meses de ausência e envenenamento lento. Eu podia sentir as perguntas deles no ar, a confusão, a mágoa. E eu olhei para Daniel, o arquiteto daquela dor, e senti a minha resolução se solidificar como aço. Ele nos conduziu para a sala de jantar. A mesa estava posta com a melhor louça, uma tentativa patética de normalidade. Daniel agia como um anfitrião perfeito, oferecendo bebida, fazendo piadas sem graça que morriam no ar. Ele se movia com uma tensão controlada, o sorriso fixo no rosto, mas eu via o suor brilhando em sua testa, o jeito que sua mão tremia levemente ao servir o suco. Ele estava representando o papel da sua vida e sabia que o público era implacável. Eu me sentei, e as crianças se sentaram em frente a mim, uma em cada lado do pai, como se precisassem dele como um escudo. O silêncio à mesa era uma coisa viva, pulsante. Daniel tentava preenchê-lo com banalidades sobre a escola, sobre o futebol, mas as respostas dos filhos eram monossilábicas. Eles estavam me estudando, me analisando, tentando entender a estranha que se sentava no lugar que antes era da mãe deles. O que você diria a crianças que foram ensinadas a acreditar que você as abandonou? Como se começa a desfazer um nó tão apertado? Eu decidi não começar com acusações. Comecei com amor. Olhei para Elisa e comentei como o cabelo dela estava comprido e bonito. Olhei para João e perguntei sobre o jogo de videogame que ele tanto gostava. Eram coisas pequenas, sementes de normalidade plantadas num solo envenenado. Aos poucos, a rigidez deles começou a ceder. João ergueu os olhos, surpreso por eu me lembrar do nome do jogo. Elisa me deu um pequeno sorriso, o primeiro vislumbre da menina que eu conhecia. Daniel observava essa troca com um nervosismo crescente. Aquilo não fazia parte do seu roteiro. Ele queria que eu fosse a avó estranha e distante, a figura que confirmaria as mentiras que ele contou. Mas eu estava me reconectando com eles, fio por fio, bem debaixo do nariz dele. Ele tentou interromper, mudar de assunto, trazer a conversa de volta para um terreno seguro, mas o estrago já estava feito. Eu tinha aberto uma pequena fresta de luz na escuridão que ele havia criado. Quando a comida foi servida, uma lasanha que eu sabia ter sido comprada pronta, eu esperei que todos começassem a comer. Então, com a mesma calma do almoço, eu coloquei meus talheres no prato. Olhei diretamente para Elisa, depois para João. Eu sei que vocês devem ter muitas perguntas, eu comecei. E a minha voz, embora suave, cortou o silêncio como uma faca. Eu sei que vocês devem estar se perguntando por que eu sumi. Daniel se engasgou com a comida. Ele me lançou um olhar de pânico puro, um apelo silencioso para que eu não continuasse. Eu o ignorei. Meus netos eram a minha única plateia. Elisa largou o garfo, os olhos fixos em mim, cheios de uma dor e uma curiosidade que partiam o coração. João parou de mastigar, o rosto pálido e atento. Eu quero que vocês saibam de uma coisa, a coisa mais importante de todas, eu continuei. E minha voz tremeu um pouco, mas não de fraqueza, e sim de uma emoção avassaladora. Eu nunca, nem por um segundo, quis ficar longe de vocês. Ser separada de vocês foi a coisa mais dolorosa que já me aconteceu depois de perder a mãe de vocês. As lágrimas brotaram nos olhos de Elisa. Daniel tentou intervir. Marta, acho que não é a hora, nem o lugar, ele começou, a voz soando forçada. Foi então que eu me virei para ele, e o gelo na minha voz poderia ter congelado o fogo do inferno. É exatamente a hora, Daniel. Esta conversa já devia ter acontecido há 5 meses.
O tom da minha voz o calou instantaneamente. As crianças olharam do pai para mim, sentindo a tensão elétrica na sala. Seu pai disse a vocês que eu fui embora porque a casa trazia lembranças ruins, não foi? Eu perguntei diretamente a eles. Elisa assentiu, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Ele disse que eu precisava do meu espaço, que eu ligaria quando estivesse melhor. A voz dela era um sussurro de traição. Isso não é verdade, eu disse, de forma simples e direta. A verdade é que 2 semanas do funeral da mãe de vocês, seu pai me pediu para sair. Ele encaixotou minhas coisas e me disse que eu não podia mais morar aqui. A revelação caiu na mesa como uma pedra. Elisa olhou para o pai, o queixo tremendo. João parecia ter encolhido na cadeira. E quando eu tentei ligar para vocês, meus números estavam bloqueados, eu acrescentei. Cada palavra uma martelada. Quando eu tentei vir aqui, a portaria tinha ordens para não me deixar entrar. Eu não abandonei vocês. Eu fui arrancada de vocês. Elisa se virou para Daniel, e pela primeira vez eu vi a força da minha Sofia nos olhos dela. A confusão em seu rosto foi substituída por uma fúria crescente. Pai, isso é verdade? A pergunta dela não foi um pedido, foi uma exigência. Daniel abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele olhava de mim para os filhos, o rosto desfigurado pelo pânico. Ele tinha perdido o controle do roteiro, da narrativa, de tudo. A verdade, uma vez solta, é uma força da natureza. Ela não pode ser contida. E naquela sala de jantar, em meio ao cheiro de lasanha requentada e mentiras velhas, a verdade estava prestes a derrubar tudo. O silêncio que se seguiu à pergunta de Elisa era tão densa que parecia ter peso e forma. Daniel olhava para a filha, o rosto pálido, a boca se abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Todos os seus roteiros, todas as suas desculpas ensaiadas tinham se desintegrado sob o peso da verdade nua e crua. Ele estava completamente exposto, e a expressão nos rostos dos seus filhos era de quem vê um monumento desmoronar. Ele tentou a última cartada de um homem desesperado, a pena. Sua voz saiu fraca, um lamento. Ele falou sobre a dor insuportável, sobre como tudo naquela casa o lembrava da Sofia, sobre como ele não estava pensando direito. Ele tentou se pintar como uma vítima do luto, um homem quebrado que tomou decisões ruins no momento de fraqueza. Mas era tarde demais. A mentira era grande demais para ser coberta por um curativo tão pequeno. Foi João, meu neto quieto, quem desferiu o golpe fatal. Ele ergueu a cabeça e seus olhos, normalmente tão gentis, estavam cheios de uma dor profunda. Então, você mentiu? Ele disse, a voz baixa, mas ressoando pela sala como um trovão. Você nos deixou pensar que a vovó não nos amava mais. Não era uma pergunta, era uma constatação, uma sentença. Aquela frase simples quebrou o feitiço. A fúria de Elisa explodiu. Ela se levantou de um salto, a cadeira arrastando no chão com um ruído agudo. Como você pôde? Ela gritou, e a voz dela era a voz da minha Sofia, cheia de fogo e força. Nós choramos por meses. Eu achei que ela tinha nos abandonado. Achei que a gente não era mais importante. Cada palavra dela era uma facada no coração de Daniel. Ele encolheu sob a fúria dela, tentando balbuciar desculpas, mas ela não o deixou falar. Você nos usou, você nos fez sentir culpados. E hoje você me fez ligar para ela, me fez dizer aquelas coisas. Você me usou de novo. A percepção da manipulação, da forma como ele a usou como isca naquela manhã, foi a gota d'água. A confiança entre pai e filha se estilhaçou bem ali, na minha frente.
Eu permaneci em silêncio, observando a tempestade que eu tinha provocado. Não sentia prazer na dor deles, apenas uma tristeza profunda pela necessidade de tudo aquilo. Para curar uma ferida infeccionada, primeiro é preciso abri-la e limpar a sujeira. E a sujeira naquela família era profunda. Se você já precisou tomar uma decisão terrível para um bem maior, sabe o peso que eu sentia naquele momento. No meio da explosão de Elisa, João também se levantou, mas seu movimento foi mais lento, mais deliberado. Ele olhou para mim, os olhos cheios de lágrimas. E então ele fez algo que mudou o curso de tudo. Ele deu a volta na mesa, veio até mim e me abraçou com força, enterrando o rosto no meu ombro. "Me desculpa, vó", ele soluçou. "Eu senti tanto a sua falta." Aquele abraço foi a minha absolvição. Foi a confirmação de que o amor que nos unia era mais forte do que as mentiras que tentaram nos separar. Eu o apertei contra mim, sentindo o corpo magro dele tremer, e chorei junto com ele. Chorei pela minha filha, pelos meses perdidos, pela dor que aquelas duas crianças foram forçadas a suportar sozinhas. O gesto de João foi o ponto de virada. Elisa parou de gritar e olhou para a cena, o rosto contorcido de dor e alívio. Ela então se virou para o pai, que assistia a tudo paralisado, como se tivesse sido transformado em pedra. A fúria dela se transformou em uma decisão fria e dura. "Eu não quero mais morar aqui", ela disse, a voz firme, sem espaço para negociação. "Eu quero ir com a vovó." João ergueu a cabeça do meu ombro, o rosto molhado de lágrimas. "Eu também", ele disse, a voz abafada. O mundo de Daniel desabou. Ele perdeu o seguro de vida, perdeu a herança e agora estava perdendo os filhos. Tudo por causa da sua ganância e do seu orgulho. Ele entrou em pânico, começou a implorar, a prometer que tudo seria diferente, que ele iria consertar as coisas. Mas as palavras dele eram vazias. A confiança, uma vez quebrada de forma tão espetacular, não se remenda com promessas. Elisa foi implacável. Ela agiu com uma maturidade que me deixou ao mesmo tempo orgulhosa e triste. Ela se tornou a adulta da sala. Ela se sentou novamente, mas desta vez ao meu lado. Ela olhou para o pai e começou a ditar os termos. Não era mais uma discussão familiar, era uma negociação de rendição. "Nós vamos morar com a vovó", ela declarou. "E você vai procurar ajuda, terapia, de verdade, e vai nos mostrar tudo, contas, extratos, tudo. Chega de segredos." Daniel olhava para ela, chocado com a autoridade na voz da filha. Ele tentou argumentar, falar sobre a escola, a rotina, mas ela o cortou. "Nós resolvemos isso. O importante é que não vamos mais viver numa casa construída sobre mentiras." Ela se virou para mim. "A senhora concorda, vó?" Eu olhei para os rostos dos meus netos, para a determinação nos olhos de Elisa e a esperança frágil nos de João. Eles não estavam apenas me pedindo um teto, estavam me pedindo para ser a âncora deles, o porto seguro num mundo que tinha virado de cabeça para baixo. "É claro que eu concordo", eu disse, a voz firme. "Vamos encontrar um lugar para nós três." A negociação continuou, tensa e dolorosa. Daniel foi forçado a ceder em cada ponto: a guarda, as visitas, a transparência financeira. Ele não tinha mais poder, não tinha mais autoridade moral. Ele era um rei deposto, implorando por migalhas no seu próprio castelo. Elisa, com uma sabedoria que ia muito além dos seus 16 anos, estabeleceu uma condição final: um período de provação, de 6 meses. 6 meses para ele provar, com ações e não com palavras, que podia mudar. 6 meses para ele reconquistar o direito de ser chamado de pai. Quando finalmente saímos daquela casa, já era tarde da noite. As crianças levaram apenas uma mochila cada, com o essencial.
Ao fechar a porta atrás de nós, deixamos para trás um homem quebrado, sentado sozinho à mesa de jantar, cercado pelos destroços da vida que ele mesmo destruiu. Eu não senti triunfo, apenas um cansaço profundo. A guerra tinha sido vencida, mas a reconstrução estava apenas começando, e seria muito mais difícil do que a batalha. E quando falo de traição ou crueldade, deixo escapar só um fio de raiva contida. Quando falo diretamente com quem está ouvindo, a voz fica um pouco mais suave, como se fosse uma confidência. Não exagere, não grite, não faça voz de novela ou de terror. Você é uma mulher real, perigosa, justamente porque não perde o controle. Speed, brisk and energetic, reduce pauses. A primeira semana da nossa nova vida foi passada num apart-hotel em Moema. Era um lugar impessoal, com móveis genéricos e uma vista anônima da cidade. Mas era nosso. Era um refúgio. Pela primeira vez em meses, eu via meus netos relaxarem, mesmo que apenas um pouco. Via João passar horas jogando no tablet sem olhar por cima do ombro. E via Elisa lendo no sofá, a testa menos franzida. Nós três estávamos feridos, cada um à sua maneira, e aquele espaço neutro nos deu a chance de respirar sem as assombrações da casa antiga. Passávamos as noites conversando na pequena cozinha, comendo pizza pedida por aplicativo. Eram conversas hesitantes, cheias de buracos e assuntos que evitávamos, mas eram um começo. Estávamos reaprendendo a ser uma família. Com a ajuda da senhora Patrícia, a consultora, comecei a busca por um lar permanente. Ela me indicou um corretor de imóveis discreto e eficiente, um homem que não fazia muitas perguntas. Eu fui clara sobre o que procurava. Não queria um apartamento de luxo numa torre de vidro. Queria uma casa. Queria terra sobre os pés, um pequeno jardim, um lugar que respirasse. Vimos dezenas de propriedades, apartamentos enormes com varandas gourmet que mais pareciam centros cirúrgicos, casas em condomínios fechados que eram todas iguais, caixas de concreto sem alma. As crianças me acompanhavam quietas e observadoras. Eu via a decepção nos olhos delas a cada visita. Nenhum daqueles lugares parecia um recomeço. Pareciam apenas uma versão mais cara da prisão de onde tínhamos acabado de escapar. Você já teve essa sensação ao procurar um lugar para viver de que as paredes têm memória e algumas já nascem tristes? Até que um dia, o corretor, quase como um último recurso, nos levou a uma vila tranquila na Vila Romana. Eram poucas casas, um bolsão de silêncio no meio do caos de São Paulo. E lá estava ela. Não era a maior nem a mais moderna. Era uma casa antiga, reformada, com paredes brancas, janelas de madeira e buganvílias roxas derramando-se sobre o muro. E tinha uma varanda grande de madeira que dava para um pequeno jardim nos fundos. Sofia sempre sonhou com uma varanda assim. Ela dizia que era o lugar perfeito para ler um livro numa tarde de chuva ou tomar um café de manhã. Ao pisar naquela madeira, eu senti uma paz que não sentia há anos. Olhei para Elisa e João e vi nos olhos deles, estávamos em casa. Compramos a casa. A burocracia do cartório, os pagamentos, tudo foi resolvido com uma eficiência fria pela minha nova equipe financeira. Enquanto a pequena reforma e a mobília eram providenciadas, tivemos uma reunião crucial com a senhora Patrícia para discutir o futuro. Ela projetou planilhas na parede da sala de reuniões, mostrando como os 12 milhões poderiam render, garantindo o futuro dos meus netos e o meu com folga. Foi no meio dessa conversa sobre fundos de investimento e diversificação de portfólio que ela mencionou o levantamento completo que fez sobre a situação de Daniel. As dívidas dele eram maiores do que eu imaginava. Empréstimos pessoais, o financiamento do carro, faturas de cartão de crédito estouradas. O total chegava a quase R$ 700 mil.
Ele estava se afogando e o dinheiro da Sofia era a única boia que ele tinha. Naquela noite, de volta ao apart-hotel, enquanto João já dormia, Elisa veio se sentar ao meu lado na varanda. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando as luzes da cidade. Então, ela se virou para mim, o rosto sério, a expressão de uma estrategista planejando seu movimento final num jogo de xadrez. Vó, ela começou, a voz baixa e firme. Eu estive pensando no papai. Meu primeiro instinto foi de proteção. Eu não queria que ela se preocupasse com ele, mas eu a deixei falar. O que ele fez foi horrível, imperdoável, ela disse, e não havia dúvida em sua voz. Mas eu fico me perguntando, ele fez tudo aquilo porque ele é uma pessoa má ou porque ele estava desesperado e com medo? A pergunta dela me pegou de surpresa. Era uma distinção sutil, mas profunda. Era a diferença entre um homem fundamentalmente falho e um homem fraco que sucumbiu à pressão. Eu não sei, querida, eu respondi honestamente. Pois é, ela continuou, os olhos fixos nos meus. Eu preciso saber. João e eu precisamos saber. Não podemos passar o resto da vida odiando um homem que talvez seja apenas patético. Ela respirou fundo e então veio a proposta que quase me fez cair da cadeira. Eu acho que a gente devia pagar as dívidas dele. Eu a encarei, sem palavras. Pagar as dívidas do homem que nos destruiu? Dar a ele uma saída limpa depois de tudo que ele fez? Parecia loucura. Parecia uma recompensa pela sua crueldade. Eu estava prestes a dizer não, a explicar para ela como o mundo real era duro, como pessoas como o pai dela não mereciam segunda chance. Mas ela ergueu a mão, me pedindo para esperar. Não é um presente, vó. É um teste. O teste final. A lógica dela, quando ela explicou, era tão fria, tão calculada e tão brilhante que me deixou sem ar. Se a gente tirar toda a pressão financeira dele, se a gente zerar o placar, o que sobra? Se ele continuar sendo o mesmo homem egoísta e manipulador, mesmo sem as dívidas, então nós teremos a nossa resposta. Saberemos que o problema não era o dinheiro, era o caráter dele. E aí poderemos seguir em frente. Ela fez uma pausa, deixando a ideia assentar. Mas e se ele mudar? Se, livre daquele desespero, ele começar a fazer a terapia a sério, a ser honesto, a ser o pai que ele deveria ter sido, então também teremos a nossa resposta. Ela estava propondo usar o dinheiro não como uma arma de vingança, mas como um bisturi para cortar fora o câncer da dúvida e expor a verdade, qualquer que ela fosse. Era um risco enorme. Era dar a ele a chance de nos magoar de novo, mas era também a única maneira de saber. Me diga, sinceramente, o que você teria feito? Teria concordado com essa loucura calculada ou teria escolhido o caminho mais seguro da distância e do desprezo? Olhei para o rosto da minha neta de 16 anos, que tinha a sabedoria de uma mulher de 60. Ela não estava fazendo aquilo por ele, estava fazendo por ela e pelo irmão. Ela precisava de um ponto final, não de uma ferida aberta para o resto da vida. E, naquele momento, eu entendi. A vingança não era destruir Daniel. A vingança era construir um futuro sólido e honesto para os meus netos, livre de qualquer veneno do passado. Tudo bem, eu disse, a voz pouco mais que um sussurro. Nós vamos fazer isso. A decisão estava tomada. Íamos oferecer a Daniel Bastos a sua salvação e, ao mesmo tempo, a sua última e definitiva condenação. Convoquei Daniel para uma reunião no escritório da senhora Patrícia. A escolha do local foi deliberada. Eu queria um terreno neutro, profissional, onde as emoções pudessem ser contidas pela formalidade do ambiente. Ele chegou pontualmente, parecendo mais magro e abatido do que na noite do jantar.
As 2 semanas que se passaram desde que os filhos saíram de casa tinham cobrado seu preço. Ele não usava o terno caro de sempre, mas uma camisa simples, amassada nos cotovelos. Ele parecia um homem que não dormia direito há dias. Ele entrou na sala de reuniões e parou, surpreso ao ver Elisa e João sentados ao meu lado da mesa. Seus olhos se arregalaram por um instante, uma mistura de esperança e medo. Ele provavelmente achou que era uma emboscada, ou, quem sabe, uma reconciliação. Ele não fazia ideia de que estava prestes a ser submetido ao julgamento mais estranho da sua vida. Senhora Patrícia conduziu o início da reunião com uma eficiência fria. Ela colocou sobre a mesa uma pasta grossa. Senhor Bastos, ela começou, sem rodeios. Este é um levantamento completo da sua situação financeira atual. Todas as suas dívidas, credores e obrigações estão detalhados aqui. Ela empurrou a pasta na direção dele. Ele a abriu com as mãos trêmulas, folheando as páginas que continham o mapa da sua ruína. Enquanto ele olhava para os números, para a prova concreta do seu fracasso, eu o observei. Não havia mais arrogância, nem a máscara de superioridade. Havia apenas a exaustão de um homem que passou anos tentando manter pratos demais girando no ar, e agora via todos eles se espatifando no chão. Ele fechou a pasta lentamente, o rosto cinzento. Eu sei, ele sussurrou. Eu vou dar um jeito. Foi então que Elisa falou. A voz dela era calma, mas carregada de uma autoridade que fez o pai erguer a cabeça. Não, pai, você não vai, ela disse. Nós vamos. Daniel a encarou, a confusão estampada no rosto. Ele não conseguia entender. Eu tomei a palavra, explicando a proposta com a mesma clareza calculada que Elisa usou comigo. Falei que estávamos dispostos a quitar integralmente cada centavo das suas dívidas, os R$ 700.000. Falei que o dinheiro seria transferido diretamente aos credores, não para a conta dele. Ele ficaria livre, com o nome limpo e as contas zeradas. Ele me ouvia, mas seus olhos iam de mim para Elisa, tentando decifrar o enigma. Por que estávamos fazendo aquilo? O que queríamos em troca? A mente dele, acostumada a transações e segundas intenções, não conseguia processar um ato que, na superfície, parecia pura generosidade. Ele suspeitava de uma armadilha, de uma humilhação ainda maior, e, de certa forma, ele não estava errado. Qual é a condição? Ele perguntou, a voz rouca. O que vocês querem? Queremos a verdade, disse Elisa, e a simplicidade da frase o desarmou. Nós vamos tirar o dinheiro da equação, vamos tirar o desespero, e então vamos ver quem você é de verdade, pai. Ela continuou, detalhando os termos do teste. O período de provação de 6 meses continuava. A terapia não era negociável, e ele teria que nos dar relatórios semanais do terapeuta. A transparência financeira teria que ser total. Ele nos daria acesso online a todas as suas contas bancárias. Ele teria que arrumar um emprego compatível com a sua realidade, não com a fantasia que ele tentava vender. E, o mais importante, ele teria que reconstruir a confiança com eles, tijolo por tijolo, com honestidade e ações. A cada condição que Elisa listava, eu via Daniel murchar um pouco mais na cadeira. Aquilo era muito pior do que ele imaginava. Não estávamos comprando o silêncio dele, ou a paz. Estávamos comprando a alma dele, colocando-a sobre um microscópio por 6 meses. Estávamos oferecendo a ele a liberdade financeira em troca da sua total e completa submissão. Você consegue imaginar a humilhação? Aceitar o dinheiro da sogra que você expulsou de casa sob as regras impostas pela sua filha adolescente? Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos sobre a mesa. A sala inteira prendeu a respiração. A decisão era dele. Ele podia recusar, manter seu orgulho esfarrapado e afundar sozinho. Ou podia engolir a pílula mais amarga da sua vida e aceitar a única chance que teria de, talvez, um dia, ter seus filhos de volta. Finalmente, ele ergueu a cabeça. Havia lágrimas em seus olhos, mas não eram as lágrimas de autopiedade que eu já via antes.
Pareciam diferentes, esgotadas. Eu aceito, ele disse, a voz quebrada. Eu aceito todas as condições. Naquele momento, eu não senti vitória. Senti o peso imenso da responsabilidade que estávamos assumindo. Estávamos nos tornando os arquitetos da redenção ou da condenação de um homem. Era um poder que eu nunca quis, mas que as circunstâncias me forçaram a ter. Senhora Patrícia, impassível, começou a preparar os documentos. Nos dias seguintes, ela e sua equipe trabalharam como cirurgiãs, cortando e suturando a vida financeira de Daniel. Cada dívida foi negociada e paga. O carro de luxo foi vendido para abater o financiamento. O nome dele foi limpo nos serviços de proteção ao crédito. A última etapa foi a assinatura do acordo. Nos encontramos novamente na mesma sala. Daniel assinou cada página sem ler, o rosto impassível. Era o documento da sua rendição. Ao entregar a caneta de volta, ele olhou para mim. Obrigado, Marta, ele disse. E pela primeira vez eu senti que a palavra não era parte de uma performance. Ele então se virou para os filhos. Eu sei que não mereço isso, ele disse a eles, mas eu vou tentar. Eu juro que vou tentar ser o homem que vocês merecem. Elisa apenas assentiu, o rosto sério. João, como sempre, permaneceu em silêncio. Ele saiu da sala e pela primeira vez eu tive um vislumbre de esperança. Uma esperança frágil, minúscula, de que talvez, apenas talvez, o plano maluco da minha neta pudesse funcionar. O dinheiro tinha sido a doença. Talvez removê-lo pudesse ser o começo da cura. Enquanto isso, nossa nova casa estava quase pronta. As caixas da mudança chegavam e a vida começava a preencher as paredes vazias. Mas uma sombra pairava sobre o nosso recomeço. O teste de Daniel tinha começado. E nós três sabíamos que os próximos 6 meses definiriam o futuro da nossa família para sempre. A primeira prova real, no entanto, viria muito antes do que qualquer um de nós poderia imaginar. Mudar para a casa da Vila Romana foi como acordar de um pesadelo longo e febril. A luz entrava pelas janelas de madeira, o cheiro de tinta fresca e de terra molhada do jardim substituíram o odor de fritura do meu antigo apartamento. Aos poucos, as caixas foram desfeitas e nossos objetos começaram a contar a história da nossa nova vida. Fotos da Sofia foram colocadas em porta-retratos na estante não como memoriais de tristeza, mas como a presença sorridente da matriarca ausente da nossa nova família. Os primeiros meses foram uma dança delicada de ajuste. Elisa e João, livres da atmosfera tóxica da antiga casa, começaram a florescer. João voltou a desenhar, passando horas na varanda com seu caderno de esboços. Elisa se jogou nos estudos com uma determinação feroz, como se quisesse construir um futuro tão sólido que nenhuma mentira pudesse abalá-lo. E eu aprendi a cozinhar para 3 novamente, a me preocupar com horários de escola e trabalhos de casa, a ser avó em tempo integral. Encontrei um propósito que a dor tinha me roubado. Enquanto isso, Daniel começou a cumprir sua parte do acordo com uma disciplina quase robótica. Ele nos enviava por e-mail toda sexta-feira um resumo da sua sessão de terapia. Eram textos curtos, impessoais, mas mostravam que ele estava indo. Ele nos deu as senhas de suas contas bancárias e eu via com uma mistura de surpresa e ceticismo que ele estava vivendo de forma modesta, controlando cada centavo. Ele arrumou um emprego como gerente de vendas numa loja de materiais de construção, um trabalho honesto, mas muito longe do glamour corporativo que ele tanto prezava. As visitas dele eram nos fins de semana, sempre na nossa casa. Eram encontros estranhos, supervisionados. Ele não tentava mais manipular ou encenar. Ele parecia menor, mais quieto. Ele sentava com João e mostrava interesse genuíno nos desenhos do filho.
Ele ouvia Elisa falar sobre seus planos para a faculdade com uma atenção que eu nunca tinha visto nele antes. Mas a desconfiança era uma parede de vidro entre eles. As conversas eram educadas, mas não eram calorosas. Elisa o tratava com uma formalidade cortês, como se fosse um parente distante. João era mais reservado, respondendo às perguntas, mas raramente iniciando uma conversa. E eu observava tudo, a juíza silenciosa daquele tribunal familiar. Eu me perguntava constantemente: aquilo era uma mudança real ou apenas a melhor atuação da vida dele? Ele estava mudando porque queria ou porque sabia que estava sendo vigiado 24 horas por dia? A resposta, ou o começo dela, veio de forma inesperada, numa tarde chuvosa de sábado. Eu estava na cozinha preparando um bolo de fubá, a receita preferida da Sofia. O cheiro de erva doce enchia a casa. João estava no quintal com alguns amigos da nova vizinhança, tentando jogar futebol na grama molhada, apesar da minha insistência. De repente, ouvi um grito. Não era um grito de brincadeira. Era um grito de dor, agudo e aterrorizante, seguido pelo choro desesperado do meu neto. Meu coração parou. Larguei tudo e corri para fora, o pânico me gelando a espinha. Encontrei João no chão, o rosto pálido e contorcido de dor, segurando o pulso esquerdo. O braço dele estava num ângulo estranho, antinatural. Ele tinha escorregado na grama molhada e caído de mau jeito. O caos se instalou. Os amigos dele, assustados, não sabiam o que fazer. Eu me ajoelhei ao lado do João, tentando acalmá-lo, mas minha mente estava em branco. O que eu fazia? Chamava uma ambulância? Tentava levá-lo para o hospital eu mesma? Onde era o hospital mais próximo? Em São Paulo, o trânsito de sábado à tarde com chuva é um monstro. O desespero começou a me sufocar. Foi nesse exato momento que o interfone tocou. Era Daniel, chegando para sua visita semanal. Sem pensar, eu apertei o botão para abrir o portão. Quando ele entrou e viu a cena, eu no chão, os meninos assustados, João chorando de dor, ele não hesitou por um segundo. O homem quieto e submisso das últimas semanas desapareceu. Em seu lugar, surgiu um pai. Ele agiu com uma calma e uma eficiência que me deixaram chocada. Ele se ajoelhou ao lado do João, falou com ele numa voz firme, mas tranquilizadora, avaliou o pulso sem tocá-lo diretamente e disse: "Está quebrado, campeão, mas vai ficar tudo bem, nós vamos cuidar disso." Ele se virou para mim. "Marta, preciso de 2 almofadas e um cinto. E ligue para o Hospital Santa Catarina. Avise que estamos a caminho da emergência pediátrica. É o mais próximo e o melhor para ortopedia." Ele deu as ordens de forma clara, precisa, sem um pingo de dúvida. Enquanto eu corria para dentro, atordoada, ele dispensou os amigos de João, pedindo a um deles que avisasse os pais. Quando voltei com as almofadas, ele já tinha improvisado uma tala, com um pedaço de madeira que encontrou no jardim e sua própria gravata. Com uma delicadeza surpreendente, ele mobilizou o braço de João entre as almofadas, explicando cada passo para o menino, distraindo-o da dor. "Pronto, agora vamos fazer uma viagem de carro, ok?" Ele pegou João no colo com um cuidado imenso e o levou para o carro. Eu fui atrás, ainda em choque, mas seguindo suas instruções. No caminho para o hospital, ele dirigia com foco, evitando os piores pontos de trânsito, enquanto conversava com João sobre super-heróis, sobre como até o Homem de Ferro às vezes quebrava uma peça ou outra. Ele conseguiu arrancar um pequeno sorriso do rosto pálido do meu neto. Na emergência, ele cuidou de toda a burocracia, preencheu a ficha, falou com os médicos. Ele agiu como um parceiro, me mantendo informada, me perguntando se eu precisava de água, se estava tudo bem. Não havia performance, havia apenas um pai cuidando do seu filho em crise e trabalhando em equipe com a avó da criança. Horas depois, saímos do hospital com o João sonolento de medicação, o braço engessado e uma lista de recomendações médicas. Durante todo o processo, Daniel foi a rocha. Ele foi o adulto responsável, o porto seguro. Ele não fez aquilo para me impressionar ou para ganhar pontos no seu período de provação. Ele fez aquilo porque seu filho precisava dele.
Quando chegamos em casa, ele ajudou a acomodar João no sofá, com o braço apoiado em travesseiros. Elisa, que tinha chegado da casa de uma amiga e encontrado nossos recados desesperados, estava pálida de preocupação. Daniel a acalmou, explicando o que os médicos disseram com uma clareza que nem eu conseguiria ter. Antes de ir embora, ele parou na porta da cozinha onde eu estava tentando fazer um chá, as mãos ainda tremendo. "Ele vai ficar bem, Marta", ele disse, a voz cansada. "Obrigado", eu respondi, e a palavra saiu com uma sinceridade que me surpreendeu. "Obrigado por hoje. Eu não sei o que teria feito sem você." Ele apenas assentiu, um olhar estranho no rosto, uma mistura de gratidão e tristeza. Ele sabia e eu sabia que algo fundamental tinha mudado naquela tarde. A crise tinha revelado uma camada dele que eu não sabia que existia, ou que talvez tivesse sido soterrada por anos de dívidas e mentiras. Aquele acidente tão terrível foi também um teste de fogo. E pela primeira vez eu comecei a pensar que talvez, só talvez, Daniel Bastos tivesse passado. As semanas seguintes à fratura de João foram um borrão de cuidados intensivos. Um menino de 15 anos com um braço engessado precisa de ajuda para as coisas mais básicas: tomar banho, se vestir, cortar a comida. A dinâmica da nossa casa mudou e, para minha total surpresa, Daniel se tornou uma peça central e indispensável nessa nova rotina. Ele não era mais apenas o visitante de fim de semana. Ele se tornou um parceiro ativo no cuidado do filho. Ele começou a passar na nossa casa todos os dias depois do trabalho. Não ficava para jantar, não forçava a barra. Ele chegava, sentava-se ao lado de João no sofá e o ajudava com o dever de casa, digitando em seu notebook o que o filho ditava. Ele aprendeu a dar banho em João, envolvendo o gesso num saco plástico com uma técnica que se tornou infalível. Ele cortava a comida de João em pedaços pequenos e, enquanto o menino comia com a mão esquerda, eles conversavam sobre o dia na escola, sobre os amigos, sobre coisas banais e essenciais, que um pai e um filho deveriam conversar. Eu observava tudo de uma distância calculada, da minha poltrona na sala ou da cozinha. Eu via a paciência dele, uma qualidade que eu nunca associei a Daniel. Eu ouvia rir das piadas de João, uma risada genuína, não a risada social que ele costumava usar. E mais importante, eu via a mudança nos olhos do meu neto. A desconfiança estava sendo lentamente substituída por um conforto, uma segurança na presença do pai. Uma noite, eu os ouvi conversando na sala. Daniel estava ajudando João a estudar para uma prova de história. A voz dele era calma, explicando os eventos da Revolução Francesa não como um professor, mas como alguém contando uma história. João fazia perguntas e, pela primeira vez, eu ouvi um entusiasmo na voz dele ao falar com o pai. Eles não estavam apenas estudando, estavam se conectando. Elisa também notou a mudança. Ela era mais cética, mais analítica. Certa noite, enquanto lavávamos a louça juntas, ela me disse em voz baixa: "Ele está se esforçando de verdade, não está?" Não era uma pergunta que pedia confirmação, mas uma observação que ela mesma estava tentando processar. "Sim", eu respondi, "ele está." A crise do braço quebrado forçou uma trégua, uma aliança inesperada. Eu e Daniel precisávamos coordenar horários, de médicos, fisioterapia, remédios. Nossas conversas ao telefone se tornaram frequentes e puramente funcionais. Não havia mais a tensão do passado, apenas o objetivo comum de cuidar do João. Ele me tratava com um respeito que beirava a deferência, sempre perguntando minha opinião, sempre me mantendo a par de tudo. A prova de fogo veio numa terça-feira, quando João tinha uma consulta de retorno com o ortopedista no meio da tarde. Eu não dirijo mais em São Paulo, e pegar um carro de aplicativo com um adolescente de braço quebrado na hora do rush seria um pesadelo. Sem que eu pedisse, Daniel se ofereceu para sair mais cedo do trabalho e nos levar. No consultório médico, sentados lado a lado na sala de espera, o silêncio entre nós não era mais hostil. Era apenas silêncio. Um silêncio de duas pessoas que passaram por uma guerra e agora estavam tentando navegar pelo campo de batalha devastado. Quando fomos chamados, o médico se dirigiu a nós como os pais. Daniel me olhou como se pedisse permissão, e eu apenas assenti.
Naquele momento, para o bem do nosso neto, éramos uma frente unida. Ele fez perguntas inteligentes ao médico sobre a recuperação, sobre os exercícios de fisioterapia. Ele absorveu cada detalhe, mostrando uma preocupação que era inegavelmente real. Ao sairmos, com a notícia de que a calcificação estava indo bem, eu senti um alívio imenso. E parte desse alívio vinha de não estar mais carregando aquele fardo sozinha. No caminho de volta, algo notável aconteceu. João, sentado no banco de trás, começou a contar ao pai animadamente sobre um projeto de ciências que ele queria fazer. Daniel ouvia, fazia sugestões, e os dois começaram a planejar como construir um pequeno vulcão de bicarbonato de sódio, mesmo com um braço só. Eu, no banco do passageiro, fechei os olhos e apenas ouvi. Era o som de uma ponte sendo reconstruída, viga por viga, sobre um abismo de dor e mentiras. Quando chegamos em casa, Daniel ajudou João a sair do carro. Antes de ir embora, ele se virou para mim. Marta, eu sei que ainda falta um tempo para os 6 meses acabarem, ele disse, a voz baixa, quase hesitante. Mas eu queria que você soubesse, o que aconteceu com o João me fez perceber muita coisa. Perceber o tempo que eu perdi sendo um idiota. A palavra idiota, dita por ele, o homem que sempre se achou o mais esperto de todos, foi chocante. Era uma confissão, um ato de humildade que eu nunca pensei que testemunharia. Eu sei que não posso apagar o que eu fiz, ele continuou olhando para o chão. Mas eu estou tentando, de verdade, ser um pai para eles e um parceiro para você, no que eles precisarem. Eu não sabia o que dizer. As palavras dele não pareciam ensaiadas, pareciam vir de um lugar de exaustão e talvez de arrependimento genuíno. O homem na minha frente não era um monstro que me expulsou de casa. Era alguém diferente, alguém forjado no fogo da perda e da humilhação. Continue tentando, Daniel. Foi tudo o que eu consegui dizer. É tudo o que eles precisam. Ele assentiu e foi embora. Naquela noite, pela primeira vez, eu entrei no site do banco não para vigiá-lo, mas para confirmar algo. E vi que ele tinha usado parte do seu modesto salário para comprar online um kit de cientista para o projeto de João. Um pequeno gesto, uma pequena prova. Mas no nosso mundo frágil, eram essas pequenas provas que estavam lentamente reconstruindo tudo. O período de provação ainda não tinha acabado, mas o veredito parecia estar mudando de direção. O gesso de João foi removido 6 semanas depois, deixando para trás um braço pálido e fino que logo recuperou a força com a fisioterapia. A crise tinha passado, mas as mudanças que ela provocou permaneceram. Daniel continuou a ser uma presença constante e confiável na vida dos filhos. A dinâmica entre nós tinha se transformado de uma vigilância hostil para uma parceria cautelosa, focada inteiramente no bem-estar das crianças. Os 6 meses do período de provação se aproximavam do fim. A data pairava no ar, um marco invisível que todos nós sentíamos. Daniel nunca mencionou o prazo, mas eu via uma ansiedade contida em seus olhos. Ele tinha cumprido cada uma das condições impostas por Elisa com uma dedicação impecável. A terapia era regular, as finanças eram um livro aberto e seu comportamento tinha sido consistentemente humilde e responsável. A questão agora era, e depois? O que aconteceria quando o teste acabasse? Voltaríamos a ser mundos separados, ligados apenas por visitas formais? Ou tínhamos, sem perceber, construído algo novo a partir das ruínas do passado? A resposta, mais uma vez, não veio de mim, mas da nova geração. Numa noite de domingo, após Daniel ter ido embora, Elisa me chamou para conversar na varanda. Ela tinha completado 17 anos e a maturidade em seu olhar era às vezes desconcertante. Ela foi direta, como sempre. Vó, o prazo está acabando. Precisamos decidir o que vamos fazer. Eu a encarei, esperando que ela me dissesse o que pensava, pois sabia que ela já tinha analisado a situação de todos os ângulos possíveis. O que você acha, querida? Eu perguntei. Ela disse sem hesitação. Eu acho que ele mudou. Não acho que seja fingimento. O acidente do João, aquilo foi real. Ele não estava atuando. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado.
Ele não é mais o homem que nos magoou, mas ele também nunca vai ser o pai que a gente achava que tinha. Ele é outra pessoa, alguém que está tentando. A análise dela era precisa e sem sentimentalismo. Ela não estava oferecendo um perdão fácil, mas um reconhecimento pragmático. E o que você propõe? Eu perguntei. Eu acho que a estrutura que a gente criou nesses últimos meses funciona, ela disse. Nós morando aqui com a senhora, tendo a nossa base, a nossa segurança e ele fazendo parte da nossa vida, mas de um jeito diferente, sem os segredos, sem a pressão. Ela olhou para mim, os olhos sérios. Eu não quero voltar a morar com ele. Esta é a nossa casa agora, mas eu também não quero que ele suma da nossa vida. Era uma proposta radical em sua simplicidade. Ela não queria voltar ao passado nem manter a punição para sempre. Ela queria formalizar o novo normal que a crise nos forçou a criar. Uma família reconfigurada, com 2 lares, mas um centro de gravidade claro. No fim de semana seguinte, quando o prazo de 6 meses se completou oficialmente, nós 3, eu, Elisa e João, sentamos com Daniel na nossa sala de estar. A atmosfera não era de um julgamento, mas de uma renegociação de contrato. Ele estava visivelmente nervoso, as mãos entrelaçadas com força no colo. Elisa novamente tomou a liderança. Ela começou agradecendo-o por ter cumprido sua parte do acordo. Ela reconheceu o esforço dele, a mudança que todos nós tínhamos testemunhado. Eu vi os ombros de Daniel relaxarem um pouco, um pingo de alívio em seu rosto. Então, ela apresentou a proposta. A estrutura que tínhamos se tornaria permanente. A guarda oficial continuaria comigo. Eles passariam alguns fins de semana e um dia da semana com ele em seu novo e modesto apartamento alugado. As decisões importantes sobre a vida deles seriam tomadas em conjunto, por nós 3, eu, ele e Elisa, representando a si mesma e ao irmão. Era uma proposta que o mantinha na vida dos filhos, mas de uma forma que reconhecia a nova realidade. Ele não seria mais a autoridade máxima e inquestionável. Ele seria um parceiro, um colaborador, com um papel importante, mas não central. A matriarca daquela família, a âncora, era eu. Enquanto Elisa falava, eu observei o rosto de Daniel. Eu esperava ver um lampejo de ressentimento, uma pontada de orgulho ferido, mas não vi nada disso. Em vez disso, vi gratidão, uma gratidão profunda e exausta. Ele não estava perdendo o poder, estava sendo convidado para voltar para a família, mesmo que num lugar diferente daquele que ele ocupava antes. Quando Elisa terminou, ele não respondeu imediatamente. Ele olhou para João, que até então tinha ficado em silêncio. E você, filho, você concorda com isso? Ele perguntou, a voz suave. João, que tinha se tornado mais confiante nos últimos meses, olhou para o pai e disse, com uma simplicidade que cortou o coração: Eu só quero que a gente não brigue mais e que você não minta mais. As palavras de João selaram o acordo. Daniel engoliu em seco, os olhos marejados. Eu concordo, ele disse, a voz embargada. Eu concordo com tudo. É mais do que eu mereço. Ele se virou para mim. E Marta, eu quero que você saiba, eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente, não pelo dinheiro, mas por não ter desistido dos meus filhos e por não ter desistido de mim. Aquele foi o momento em que o gelo que ainda restava no meu coração finalmente começou a derreter. Eu não o amava e talvez nunca mais confiasse nele plenamente. Mas eu o respeitava o homem que ele estava se esforçando para se tornar. O novo acordo foi selado não com um documento, mas com um gesto. Pela primeira vez em quase um ano, eu o convidei para ficar para o jantar. Ele aceitou, surpreendido e grato. E naquela noite, nós 4 nos sentamos à mesa, não como adversários ou como uma família quebrada, mas como algo novo, algo mais complicado, mais honesto e talvez muito mais forte. A paz, uma paz cautelosa, mas real, tinha começado.
E enquanto eu olhava para os rostos dos meus netos, eu sabia que a carta da tia Rosa tinha cumprido seu propósito. As contas tinham sido acertadas. Passou-se um ano. Um ano desde o dia em que saímos daquela casa escura e começamos a construir a nossa. O tempo, quando preenchido com propósito e cura, move-se de uma forma diferente. Não apaga as cicatrizes, mas as suaviza, transformando-as em mapas de onde estivemos e do que sobrevivemos. Nossa nova vida encontrou um ritmo, uma melodia tranquila que substituiu a cacofonia da dor. A dinâmica familiar que Elisa projetou com tanta sabedoria se tornou a nossa realidade. Daniel alugou um apartamento a poucas quadras da nossa casa, um lugar simples que ele mantinha impecavelmente arrumado. As crianças dividiam o tempo entre os dois lares de forma fluida e natural. Não havia mais a tensão das visitas supervisionadas, havia apenas a rotina de uma família moderna e reconfigurada. Daniel se transformou num homem que eu mal reconhecia. O emprego na loja de materiais de construção, que a princípio parecia uma humilhação, tornou-se uma fonte de orgulho para ele. Ele era bom no que fazia, tratava os clientes com uma gentileza que eu nunca soube que ele possuía, e falava do seu trabalho com um entusiasmo simples e honesto. A máscara do executivo arrogante tinha caído, revelando um rosto mais comum, talvez, mas infinitamente mais real. A terapia o mudou profundamente. Ele aprendeu a falar sobre os seus sentimentos sem o verniz da performance. Ele admitiu para os filhos seu medo do fracasso, sua insegurança, as pressões que o levaram a tomar decisões tão terríveis. E ao admitir suas fraquezas, ele, paradoxalmente, se tornou mais forte aos olhos deles. A honestidade se tornou a nova moeda de troca na nossa família. Mas a mudança mais profunda e gratificante foi em meus netos. João, agora com 16, tinha se tornado um jovem artista talentoso e confiante. Suas paredes eram cobertas por desenhos e pinturas, e ele falava em estudar design gráfico na faculdade. A timidez deu lugar a um senso de humor seco e a uma observação aguçada do mundo. Elisa, prestes a completar 18, era uma força da natureza. Ela se tornou a melhor aluna de sua turma, envolveu-se em projetos sociais na escola e se preparava para o vestibular com uma disciplina de monge. Ela era o cérebro e o coração da nossa pequena tribo, a herdeira da inteligência da mãe e da resiliência da avó. Numa tarde de outono, ela chegou em casa com um envelope grande e importante na mão. Era a carta de aceitação de uma universidade de prestígio em São Paulo para o curso de Direito, seu primeiro e mais óbvio sonho. Nós comemoramos com um jantar especial e Daniel veio, trazendo a sobremesa favorita dela. Ele a abraçou com um orgulho tão genuíno que me emocionou. Mas algumas semanas depois, Elisa me chamou para conversar, novamente na nossa varanda, nosso confessionário particular. Ela parecia inquieta, pensativa. Vó, eu preciso te contar uma coisa, ela começou. Eu não vou fazer direito. Fiquei surpresa. Ela tinha se dedicado tanto àquele objetivo. Por que não, querida? Aconteceu alguma coisa? Ela balançou a cabeça. Não, é que aconteceu outra coisa. Ela me contou que tinha feito uma segunda inscrição, quase em segredo, para outra faculdade, a PUC, e para outro curso, Serviço Social. Serviço Social? Eu perguntei, tentando entender a mudança abrupta. Sim, ela disse, e seus olhos brilharam com uma paixão que eu não via quando ela falava sobre leis e tribunais. Tudo que a gente passou me fez pensar sobre famílias em crise, sobre crianças que não têm uma avó com uma herança inesperada para salvá-las, sobre como as pessoas se quebram por dentro por causa de dinheiro, de segredos, de falta de ajuda. Ela continuou, a voz cheia de convicção. Eu não quero passar a vida discutindo contratos ou defendendo empresas. Eu quero ajudar a consertar coisas. Quero trabalhar com famílias, com mediação de conflitos, com a proteção de crianças e idosos. O que aconteceu com a gente foi um pesadelo, mas me deu um propósito. Eu quero usar a nossa história para ajudar outras pessoas a escreverem um final diferente.
Naquele momento, olhando para minha neta, eu vi o ciclo se completar. A dor não tinha sido em vão. O sofrimento tinha sido transformado em empatia, a injustiça em um desejo de justiça social. O legado da minha filha Sofia não estava apenas no rosto de Elisa, mas em sua alma. Eu a abracei com força, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eram lágrimas de orgulho, de admiração, de um amor tão profundo que doía. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você, eu sussurrei. Eu estou tão orgulhosa de você. A decisão de Elisa foi um marco, um sinal de que a cura não era apenas sobre nós, mas sobre como nos conectaríamos com o mundo a partir de então. Ela estava escolhendo um caminho de serviço, não de status. Ela estava escolhendo a sabedoria em vez da riqueza. Naquela noite, eu entendi que a herança da tia Rosa não era apenas o dinheiro. Era a oportunidade de reescrever nosso destino. E Elisa, com sua escolha corajosa, estava garantindo que o impacto daquela herança se estendesse muito além das paredes da nossa casa. A colheita do nosso sofrimento não era amarga. Era, surpreendentemente, doce e estava apenas começando. A decisão de Elisa de seguir serviço social reverberou pela nossa pequena família, solidificando a sensação de que estávamos, de fato, num novo capítulo. Ver minha neta transformar nossa experiência traumática numa vocação para ajudar os outros me deu uma perspectiva diferente sobre o meu próprio futuro. Eu tinha 68 anos, saúde, segurança financeira e 2 netos maravilhosos a caminho da vida adulta. Mas o que eu faria com o resto do meu tempo? Com o resto do poder que tia Rosa me deu? A resposta chegou numa carta, assim como a primeira grande virada da minha vida. Desta vez, o envelope não era de um escritório de advocacia em São Paulo, mas de Florianópolis. Era do advogado que administrava o espólio da minha tia, o mesmo doutor Almeida que me deu a notícia que mudou tudo. A carta era um convite formal. Acontece que tia Rosa, além de uma investidora astuta, era uma filântropa discreta. Grande parte da sua vida e do seu dinheiro foi dedicada a uma fundação de caridade que ela mesma criou, a Fundação Guedes. A carta explicava que, segundo o estatuto da fundação, uma cadeira no conselho diretor deveria ser sempre ocupada por um membro da família. Com a morte dela, a cadeira estava vaga e o conselho, por unanimidade, estava me convidando a ocupá-la. Minha primeira reação foi de recusa. O que eu, uma dona de casa aposentada, entendia de administrar uma fundação? Eu mal conseguia entender as planilhas que a senhora Patrícia me mostrava. Mas Elisa, com sua nova visão de mundo, não me deixou nem terminar a frase. Vó, a senhora tem que aceitar, ela disse, os olhos brilhando. É perfeito, é o seu propósito. Ela me fez pesquisar sobre a fundação. O que descobri me deixou de queixo caído. A Fundação Guedes não era uma instituição de caridade genérica. Tinha um foco muito específico, quase cirúrgico. Ela se dedicava a ajudar 2 classes de pessoas: idosos vítimas de abuso financeiro por parte da família e pacientes que enfrentavam a falência por causa de custos médicos exorbitantes com tratamentos de doenças graves, como câncer. Era como se tia Rosa tivesse olhado para minha vida e criado uma fundação para consertar exatamente as injustiças que eu sofri. A ironia era tão profunda que chegava a ser poética. Ela não apenas me deu o dinheiro para resolver o meu problema, ela me deixou o legado de uma organização inteira dedicada a resolver o mesmo problema para inúmeras outras pessoas. Você já sentiu como se o universo, depois de te derrubar, conspirasse para te colocar exatamente onde você deveria estar? 2 semanas depois, eu estava num avião para Florianópolis pela primeira vez na vida. A cidade me recebeu com um sol brilhante e uma brisa suave do mar. A sede da fundação era uma casa antiga e charmosa no centro da cidade, discreta por fora, mas pulsando com uma energia de propósito por dentro. Fui recebida pelo conselho, um grupo de profissionais sérios e dedicados que claramente amavam e respeitavam a memória da minha tia. Eles me mostraram os projetos, os relatórios, as histórias.
Li relatos de senhoras que foram enganadas pelos próprios filhos, que perderam suas casas e suas economias, e que a fundação ajudou a reconstruir suas vidas com apoio jurídico e financeiro. Vi as fotos de famílias que, graças à ajuda da fundação para custear tratamentos não cobertos pelo SUS ou pelos planos de saúde, puderam lutar contra o câncer sem a sombra da ruína financeira. Cada história era um eco da minha própria. Eles não me queriam no conselho pela minha expertise financeira. Eles me queriam pela minha experiência de vida. Eles queriam a minha voz, a voz de alguém que esteve do outro lado, que sentiu na pele a humilhação e o desespero. Eles queriam que eu ajudasse a moldar as políticas da fundação, a garantir que a ajuda chegasse a quem mais precisava, da forma mais humana possível. Naquela sala de reuniões com vista para o mar, eu finalmente entendi a última frase da carta da tia Rosa. Este dinheiro não é um presente, é uma ferramenta. Ela não estava falando apenas do dinheiro que me deixou, estava falando de todo o seu legado. E ela não estava me pedindo apenas para acertar as minhas contas, mas para me juntar a ela na missão de acertar as contas do mundo, uma família de cada vez. Eu aceitei a posição. A decisão foi tão clara, tão certa, que não houve um pingo de dúvida. Minha vida ganhou uma nova dimensão. Eu continuaria sendo a avó em tempo integral em São Paulo, mas uma vez por mês eu voaria para Florianópolis. Eu me tornaria uma defensora, uma conselheira, uma guardiã do legado de uma mulher que eu mal conheci, mas que me conhecia melhor do que ninguém. Ao voltar para casa, eu me sentia uma nova mulher. Eu não era mais a Marta, a viúva, a mãe enlutada, a sogra traída. Eu era a Marta, matriarca da minha família e conselheira da Fundação Guedes. A dor do meu passado não tinha sido apagada, mas tinha sido transmutada. Tinha se tornado a minha força, a minha qualificação para o meu novo trabalho. Contei tudo para as crianças e para Daniel durante o nosso jantar de domingo. Elisa chorou de emoção. João me deu um abraço apertado e disse que eu era a avó mais legal do mundo. E Daniel me olhou com um respeito que eu nunca pensei que veria nos olhos dele. Ele viu, talvez pela primeira vez, não apenas a mulher que o derrotou, mas a mulher que emergiu das cinzas, mais forte e mais completa do que antes. Estamos no final de uma tarde de domingo, quase 2 anos depois daquele dia gelado no escritório do Dr. Almeida. Estou sentada na varanda da nossa casa, a varanda com que Sofia sempre sonhou, com uma xícara de chá nas mãos, observando o sol se pôr por entre os prédios de São Paulo, pintando o céu de laranja e roxo. O ar cheira a jasmim do jardim e ao bolo de fubá que acabei de tirar do forno. A receita da minha filha, que agora é a receita da nossa família. Deste meu posto de observação, eu vejo tudo. Vejo João, agora com 17 anos e quase da minha altura, mostrando a Daniel no celular o portfólio que ele montou para entrar na faculdade de design gráfico. Daniel ouve com uma atenção genuína, fazendo perguntas, o orgulho estampado no rosto. Não há mais tensão entre eles, apenas o carinho desajeitado e profundo entre um pai e um filho que se reencontraram. Vejo Elisa, sentada nos degraus da varanda, debatendo com um fervor apaixonado algum ponto de uma matéria da faculdade. Ela está no seu 1º ano de serviço social e já fala com a autoridade de quem encontrou seu lugar no mundo. Ela gesticula, os olhos brilhando, e eu vejo nela a combinação perfeita da inteligência da mãe e da força de vontade de uma linhagem de mulheres que nunca souberam desistir. E eu me vejo no reflexo da porta de vidro, uma mulher de quase 70 anos, com mais cabelos brancos, algumas rugas novas, mas com um olhar que não é mais assombrado. É um olhar sereno, o olhar de uma rainha em seu reino reconquistado, um reino construído não com poder e dinheiro, mas com amor, honestidade e uma paciência infinita. Nossa família não foi consertada. Famílias não são objetos que quebram e são colados de volta. A nossa foi demolida até os alicerces e reconstruída do zero, com um projeto arquitetônico completamente novo. Um projeto mais forte, mais resiliente, porque conhece a fragilidade de cada viga.
Meu trabalho na Fundação Guedes se tornou a paixão da minha vida. Viajo para Florianópolis uma vez por mês e participo de reuniões por vídeo toda semana. Descobri que tenho uma voz e que as pessoas a ouvem. Ajudei a criar um novo programa de apoio psicológico para as famílias que ajudamos, porque aprendi na pele que as feridas financeiras são as mais fáceis de curar. As da alma levam mais tempo. Daniel se tornou um aliado improvável. Com a permissão dele, compartilhei sua história, de forma anônima, claro, com alguns terapeutas que trabalham com a fundação. A jornada dele, de um homem movido pelo orgulho e pelo medo do fracasso, a alguém que encontrou dignidade num trabalho honesto e numa vida simples, tornou-se um estudo de caso sobre a possibilidade de redenção. Ele nunca saberá, mas sua queda está ajudando a evitar que outros homens caiam da mesma forma. Ele não é um santo, ainda tem seus defeitos, sua teimosia, seus momentos de insegurança. Mas a diferença é que agora ele os reconhece. Ele fala sobre eles na terapia e, às vezes, até conosco. A honestidade brutal se tornou o alicerce da sua nova relação com os filhos. Às vezes, à noite, eu pego a carta amarelada da tia Rosa e a leio novamente. Use-o para acertar as contas. Eu costumava pensar que isso significava vingança. Hoje, eu entendo o que ela realmente queria dizer. Acertar as contas não é sobre punição, é sobre reequilibrar a balança, sobre restaurar a justiça, sobre garantir que o bem, no final, tenha mais peso que o mal. E nós fizemos isso. Não apenas recuperamos o que foi roubado, mas criamos algo muito mais valioso. Criamos uma família onde a verdade é mais importante que as aparências, onde o perdão é um processo contínuo e onde o amor é demonstrado em ações, não em palavras vazias. Você já sentiu essa paz profunda que vem não da ausência de problemas, mas da certeza de que vocês podem enfrentá-los juntos? É um sentimento que vale mais que 12 milhões de reais. Elisa se levanta e vem se sentar ao meu lado. Ela encosta a cabeça no meu ombro, um gesto que não fazia desde menina. O bolo está com um cheiro ótimo, vó, ela diz, igual ao da mamãe. É porque a receita é dela, eu respondo, afagando seus cabelos. Algumas coisas boas a gente nunca deve mudar. Lá no jardim, Daniel consegue fazer João rir com uma piada boba. O som da risada do meu neto, livre e feliz, é a música mais bonita do mundo. É o som da vitória. A vitória da resiliência sobre a crueldade, da esperança sobre o desespero. Se a minha jornada te ensinou alguma coisa, espero que seja isto. O fundo do poço é um lugar terrível, mas não precisa ser o seu endereço permanente. Às vezes, é apenas o ponto de impulso que você precisa para alcançar o céu. E a família não é definida pelo sangue que compartilhamos, mas pelas batalhas que lutamos juntos e pelas verdades que ousamos falar. Eu olho para o céu, para as últimas pinceladas de luz e sinto a presença da Sofia nesta varanda, sorrindo para nós. Nós conseguimos, minha filha. Nós pegamos os cacos que a vida nos deu e construímos um mosaico. Não é perfeito, mas é nosso e é lindo.